Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este terceiro trimestre de 2016 estudando as revistas da CPAD com o tema O Desafio da Evangelização, obedecendo ao ID do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda a criatura. Nós temos aí como comentarista desse trimestre o pastor Claudio de Andrade. Hoje estaremos estudando a lição de número 3, que tem como título Igreja, Agência Evangelizadora. Se você que está nos assistindo, você deseja nos convidar para estarmos aí na sua congregação, na sua igreja, então você entra em contato conosco. Nós temos aí dois telefones, o 99, que é o DDD, aí 991520454, ou então você liga no 99, que é o DDD, e o telefone 982539000. Você também pode entrar em contato conosco pelo nosso e-mail henriquelhas@hotmail.com. Então Henrique LHAS@hotmail.com. Você pode entrar lá também no nosso Facebook, você vê aí o endereço, ou nesse telefone aí 991520454 com o WhatsApp. Eu faço palestras sobre EBD, sobre obreiros, sobre missões, sobre família, sobre evangelismo. Então você nos convide e nós estaremos aí com você em sua igreja. Toda semana nós oramos aí em média por 100 pessoas curadas. Temos aí em média hoje mais ou menos aí 20 almas toda semana aceitando Jesus como Senhor e Salvador. E sempre acontecem alguns batismos, algumas libertações. Então você nos convide e nós estaremos aí em sua congregação, em sua igreja, com todo prazer, com toda alegria. Eu agora não estou mais empregado, então estou disponível a estar com você. Tanto faz ser fim de semana como durante a semana. Nós estivemos agora durante 10 dias ali no Mato Grosso do Sul, onde Jesus curou 275 pessoas. Ali 35 pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, e nós tivemos ali mais ou menos umas 15 libertações, 2 libertações de pessoas possessas mesmo. Tivemos ali também vários milagres, maravilhas, caroços no seio que desapareceram. Tinha uma mulher que ia ser operada, ia tirar o seio, e Jesus tirou o tumor maligno e ela está totalmente restaurada. Tinha ali uma mulher com o olho branquinho, não tinha mais a íris do olho, a íris apareceu. Então Jesus fez tremendas coisas. Nós fomos ali por cidades pequenas, fomos no interior, ali estivemos tanto na capital, Campo Grande, e tivemos também em Dourados, e estivemos também em cidade pequena, lá em Fátima, estivemos ali em Itamaraty, um assentamento ali grande, estivemos em Douradina. Então estivemos em vários lugarzinhos ali, orando pelas pessoas. Passamos ali por assentamento, passamos ali por fazenda, e Jesus foi curando as pessoas foram aceitando Jesus como Senhor e Salvador. E lá em Dourados também Deus fez tremendas coisas, e agradecemos ali o pastor Matias, a irmã Milka, a sua esposa, ali o Gonçalves, a sua esposa Ângela, onde ficamos na casa deles. Agradecemos a todos ali, Deus abençoe a todos os irmãos. Então, se você deseja, nos convide, estaremos aí com vocês. Vamos então à nossa lição, a lição número 3. Igreja, Agência Evangelizadora. O texto áureo está em Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então esta ordem de Jesus: fiquem em Jerusalém. Até quando? Até que vocês recebam a virtude, ou seja, o poder do Espírito Santo. E depois que vocês receberem esse poder, que se você ler os textos e contextos, está se referindo ao batismo no Espírito Santo,
Então, quando vocês receberem o batismo do Espírito Santo, que trará poder para vocês evangelizarem, ganharem almas, aí então vocês vão pregar tanto ao mesmo tempo em Jerusalém, como na Judéia, no mesmo estado onde está Jerusalém, vamos dizer assim, mesma área, depois em Samaria, a área vizinha, o estado vizinho, como também e em todas as nações. Olha bem, então vai pregando por toda parte. Enquanto está pregando em Jerusalém, está pregando também fora, por todo o mundo. Todos devem ouvir o Evangelho, a boa notícia de salvação. Ser-me-eis testemunhas quer dizer que vai testificar de quê? Vai testificar da vida de Jesus aqui na terra, de sua morte na cruz do Calvário e testificar da sua ressurreição. E isso tudo vai mostrar que Jesus é o Salvador. Então, aqueles que ouvirem a mensagem e aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador, como único Senhor e Salvador, serão salvos. A verdade prática diz: a Igreja de Cristo, em virtude de sua natureza e vocação, é a agência evangelizadora e missionária por excelência. Então, nós vamos ver que a Igreja já nasceu evangelizadora, já nasceu missionária, é a vocação, nasceu para isso. No primeiro dia ali, do Pentecostes, quando a igreja foi cheia do Espírito Santo, ali mesmo já houve o quê? Uma manifestação poderosa do Espírito Santo, o dom de línguas se tornou evidente, os apóstolos começaram a falar na língua dos visitantes de Jerusalém, eles se ajuntaram para ouvir o que estava acontecendo e os apóstolos começaram então a falar na língua de origem daquelas pessoas que estavam ali. Veja só, pessoas de vários países então já ouviram a pregação do Evangelho através de Pedro. Já é, olha só, uma obra missionária aí. Várias nações ouviram. E essas pessoas foram batizadas nas águas e levaram o Evangelho para os seus países. Então, olha só, a igreja já nasceu fazendo missões, já nasceu transmitindo o Evangelho para várias nações e na língua de cada nação foi transmitido, já indicando um trabalho missionário. Glória a Deus, aleluia. Vamos então à leitura bíblica em classe, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14, que diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu deste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu os vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos.
Glória a Deus, aleluia. Então olha só que maravilha, Lucas escreve para o seu amigo Teófilo, que provavelmente era alguém, membro rico do governo romano, ou então alguém que tinha posses, mas queria saber pormenorizadamente sobre o Evangelho, sobre Jesus, a vida de Jesus, e encomendou para Lucas, que era médico, para que ele então inquirisse, ou seja, pesquisasse e escrevesse tudo a respeito de Jesus e do início da igreja. Então, Lucas escreve o Evangelho de Lucas e diz, olha, eu vou escrever a respeito do que Jesus fez e falou quando ele estava aqui na terra, num corpo humano, corpo físico, como ser humano. E agora ele vai escrever Atos dos Apóstolos e diz, agora eu vou continuar escrevendo a respeito de Jesus, o que ele está fazendo e o que ele está falando agora através do Espírito Santo que está na igreja. Então Jesus continua vivo, continua salvando, curando, libertando, batizando. Agora ele faz tudo isso através da igreja, porque a igreja é templo do Espírito Santo. Então Jesus continua fazendo a sua obra através do Espírito Santo, assim como ele fazia antes através do Espírito Santo. Como pessoa, homem, o Espírito Santo veio sobre ele. E ele fazia a obra através do Espírito Santo que estava nele. Ele veio como homem. Então, do jeito que nós somos batizados do Espírito Santo, ele foi, do jeito que nós oramos pelas pessoas, as pessoas são curadas, são libertas. Jesus fazia isso tudinho através do mesmo Espírito Santo que estava em Jesus, é o mesmo Espírito Santo que está em nós. Então Jesus continua fazendo a sua obra através do Espírito Santo que está em nós. Porque a instrumentalidade para fazer a obra de Deus é o Espírito Santo que faz. O poder para realizar qualquer coisa é o Espírito Santo. Então, do mesmo jeito que o Espírito Santo fazia através de Jesus, o Espírito Santo está fazendo através de nós. Por isso Jesus disse, olha, vocês vão fazer maiores obras até do que essas que eu estou fazendo. Por quê? Eu vou para o Pai. Ele foi embora. Ele teve 3 anos e meio só com o Espírito Santo fazendo a obra através dele. E nós temos a vida inteira para que esse mesmo Espírito Santo faça a obra de Deus através de nós. Então Jesus disse, olha, para vocês fazerem a mesma obra que eu fiz, continuarem a mesma obra que eu comecei a fazer, para eu poder, através de vocês, salvar, curar, libertar, batizar, é preciso o quê? É preciso que vocês sejam revestidos de poder. É preciso receberem o batismo do Espírito Santo. É a primeira coisa, a mais importante que existe. Todo crente deve ser batizado no Espírito Santo. Aí então ele estará capacitado para pregar o Evangelho para os outros e ganhar muitas almas. E a partir daí o que acontece? O Espírito Santo vai colocar em nós os dons espirituais para que nós possamos ser capacitados para fazer mais e mais a obra de Deus, para multiplicar a obra de Deus em nós. Veja só, todo crente pode orar por um enfermo e o enfermo ser curado. Todo crente pode expulsar demônio. Todo crente pode falar em novas línguas. Está lá em Marcos capítulo 16. É normal, todo crente pode. Agora, o Espírito Santo nos capacita, multiplicando isso, para que nós possamos ganhar muitas almas. Como que ele multiplica? Olha, falar em línguas, ele multiplica, dá o dom de línguas. Olha, orar pelos enfermos, ele multiplica. Nós recebemos dons de curar. Olha aí, expulsar demônios, podemos, mas ele multiplica isso e nos dá os dons de discernir espíritos. Nos capacita, então, a ter um poder sobrenatural sobre os demônios, a expulsar esses demônios, e muitos. Então, olha só, os dons são multiplicação daquilo que todo crente pode fazer. Então, pode ser feito em pequena escala. Os dons é uma grande escala. Então, por exemplo, quando eu aceitei Jesus, então ali fui batizado do Espírito Santo, comecei a pregar o Evangelho, fui para o campo missionário, abrimos aí, pela graça de Deus, 8 igrejas. Então fizemos a obra de Deus, batizado do Espírito Santo, e os dons começaram ali a acontecer, devagarinho, foi crescendo. Então eu orava, às vezes 2, 3 pessoas eram curadas, né? Ali então, algumas eram batizadas com o Espírito Santo, as pessoas aceitavam, nós ganhamos ali 630 almas
no campo missionário. Então, isso aconteceu aos pouquinhos. Mas agora, então nós recebemos uma capacitação extra, um dom do Espírito Santo de cura. Então, toda semana é mais de 100 pessoas curadas. Olha só, é uma multiplicação. Não é mais como era antes, 2, 3, 4 pessoas curadas. Agora são centenas de pessoas. Por mês, costuma atingir até 1000 pessoas curadas, se nós tivermos sempre algum lugar, uma igreja grande, onde nós possamos orar por muitas pessoas. Então nós podemos atingir a meta aí de 1000 pessoas curadas por mês. Olha só. E é assim que Deus quer fazer com todos os seres humanos. Quer salvá-los, quer que eles sejam batizados no Espírito Santo, quer que eles recebam dons do Espírito Santo e quer que eles preguem, ganhem muitas almas e que façam uma grande obra para Deus. Então é isso que Deus quer. Capacite-se, entregue-se a Deus e Deus vai usar você poderosamente. Já era para nós termos evangelizado o mundo inteiro, mas nós estamos andando muito devagar, fazendo muito pouco. Nos convide, nós queremos estar aí na sua igreja orando também para que Jesus cure todos e que salve muitas almas. Nós estivemos agora evangelizando e assim as pessoas iam sendo curadas e iam aceitando Jesus aos montes. Então você precisa entrar nisso, nessa grande obra que Deus está fazendo. Nós acreditamos que nós somos então a época aí, nós somos a geração do avivamento, a geração do arrebatamento da igreja. Jesus está voltando. Então prepare-se, esteja aí pronto, esteja se entregando, se colocando à disposição de Jesus para fazer uma grande obra para Deus. Todos nós temos que estar juntos nisso aí, ganhando almas, ministrando o poder de Deus, fazendo a obra de Deus. Olha aí, na nossa lição de hoje, nós temos aí as seguintes partes. Parte 1, a fundação evangelizadora da igreja. No tópico 1, a resposta escatológica. Tópico 2, a resposta pentecostal. Tópico 3, a fundação da igreja. Na parte número 2, nós temos aí a missão prioritária da igreja. Tópico 1, evangelização. Tópico 2, missões em atos. Tópico 3, promoção social. Na parte número 3, nós temos aí Antioquia, igreja missionária. Tópico 1, uma igreja completa. Tópico 2, uma igreja missionária. Vamos então à nossa introdução aí da revista, que diz o seguinte: a Igreja de Cristo é a agência evangelizadora por excelência. Desde a sua fundação, no dia de Pentecostes, até hoje, ela é conhecida, antes de tudo, por seu amor às almas perdidas. Se ela, por conseguinte, descumprir a sua tarefa básica, em breve perderá sua condição de corpo de Cristo, reduzindo-se a uma mera organização humana. Então veja bem, desde que a igreja começou, nasceu, ali, no dia do Pentecostes, a igreja nasceu o quê? Uma igreja pentecostal. Antes, os discípulos tinham recebido o Espírito Santo, quando Jesus assoprou sobre eles, mas Jesus disse para eles que eles não poderiam, então, sair pregando antes de receber o batismo do Espírito Santo. Isso indicando que a igreja só passaria a existir mesmo como a igreja do jeito que Deus queria, a partir do batismo no Espírito Santo. Antes de receber o Espírito Santo, são igrejas? São, mas não são do jeito que Deus quer ainda. É preciso batismo. Então, poderemos considerar que o batismo do Espírito Santo é que fez a inauguração da igreja que Deus deseja que exista. Então, o nascimento verdadeiro da igreja é no dia do Pentecostes. Ali, então, a igreja foi cheia do Espírito Santo e começou a ser uma igreja do jeito que Deus quer, do jeito que Jesus mandou. Espere, receba o poder de Deus, depois comece a pregar. Então, essa igreja que prega o Evangelho, que ganha almas, essa igreja cheia do poder de Deus, nasceu ali no dia de Pentecostes. E nasceu fazendo missões. Por quê? Porque ao acontecer o dom de línguas que eles receberam primeiro o batismo do Espírito Santo, começaram a falar em línguas. Veio um barulho. A partir desse barulho de quase 120 pessoas falando em línguas, é que houve o quê? Um ajuntamento de pessoas para ver que barulho era aquele. Então ali eles receberam agora o dom de línguas, os apóstolos, e começaram a falar na língua dos visitantes de Jerusalém, que vieram de outras nações, eram prosélitos, ou seja, pessoas
que tinham se convertido ao judaísmo estavam ali para a festa de Pentecostes. Então essas pessoas ouviram o Evangelho em sua própria língua materna, a língua de origem de seus países, através dos apóstolos, através de quê? De um dom de línguas, um dom que eles receberam logo após serem batizados no Espírito Santo. Então eles começaram a falar na língua dos visitantes. Então olha só, então isso aí é missão, é a pregação do Evangelho na língua de origem da pessoa de outro país. Quando você faz missão, você tem que aprender a língua do país para onde você vai. Lá você vai pregar na língua deles, nas nações deles. Então ali, olha só, o Espírito Santo já fez isso usando os apóstolos na língua de origem de cada uma daquelas nações. Isso é missão. Então no primeiro dia da igreja já aconteceu missão. O Evangelho já foi pregado a nações, não foi só as pessoas que estavam em Jerusalém. Então olha só, é missões no coração de Deus. Já é uma igreja vocacionada. A vocação é missão. A igreja já nasceu fazendo isso e deve continuar fazendo isso. E olha, não foi só para Jerusalém, foi para várias nações. Então, a igreja tem que fazer isso, tem que seguir a orientação, tem que ver o que está acontecendo, ver o que está escrito na palavra de Deus, ver o desejo de Deus e seguir fazendo o desejo de Deus. Nessa lição, veremos que, frente à grande comissão, não temos alternativa se não cumprirmos plenamente o ID de Jesus. Nossos dias exigem um retorno imediato, ousado, enérgico e amoroso à missão evangelizadora da igreja. Menos que isso, é inaceitável. Então, diante da grande comissão, que está aí, por exemplo, em Mateus 28, dizendo que nós devemos ir, ensinar as nações, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vemos aí Marcos 16, né? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão os que crerem. Então, fala aí, fala em línguas, fala aí, expulsar demônios, fala aí, impor as mãos sobre os enfermos, ser curados. Olha, então é a grande comissão. Se foi dada, se Jesus falou isso, se mandou, então nós temos que obedecer. Temos que nos submeter à vontade de Deus. Nós não podemos ser cristãos se não formos imitadores de Cristo. Olha aí, a grande obra que fez aí Estevão, né? Aconteciam sinais, prodígios, maravilhas, pregava o Evangelho, as pessoas se convertiam. Veja aí que grande obra Filipe fez saindo ali para Samaria. As pessoas viam e ouviam os sinais que Filipe fazia, as pessoas se convertiam. Vimos aí a obra feita através de Pedro, com sinais, prodígios, maravilhas, as pessoas se convertiam. Vimos aí Paulo saindo com sinais, prodígios, maravilhas, as pessoas se convertendo. Tudo isso imitando Jesus, que fazia grandes sinais, prodígios, maravilhas entre o povo e pregava o Evangelho. Olha só, todos imitando Jesus. Essa é a maneira de pregar o Evangelho. Sinais, prodígios, maravilhas. Está em Atos dos Apóstolos o padrão da igreja. É sinais, prodígios, maravilhas, ajuntamento de pessoas, pregação do Evangelho, muitas conversões, aí batismo nas águas, depois batismo do Espírito Santo e missões sempre, fazendo missões, ganhando almas. Esse é o padrão do livro de Atos dos Apóstolos, que indica para nós o desejo de Deus, o que é realmente a obra que Deus quer que nós façamos. Então nós temos aí na parte 1, a fundação evangelizadora da igreja. Nós temos tópico 1, a resposta escatológica, tópico 2, a resposta pentecostal, tópico 3, a fundação da igreja. Aí diz assim: após a sua ressurreição, Jesus permaneceu com os discípulos por 40 dias, durante os quais os instruiu acerca da fundação pentecostal da igreja e sobre o evangelho mundial. Então, após Jesus morrer e ressuscitar, ele começou a aparecer aos discípulos. Por 40 dias, ele foi aparecendo e falando a respeito da evangelização mundial, falando a respeito do Pentecostes, né, que eles iam receber o batismo do Espírito Santo, falando aí do poder que viria sobre eles para que eles testificassem dele às nações. Então ele preparou primeiro os apóstolos para receber o batismo do Espírito Santo e o que aconteceu? Que veio sobre eles então, e eles então começaram já a ganhar multidão de almas, seguindo a orientação de Jesus, obedecendo a Jesus. Vamos ver então o tópico 1, que diz o seguinte: a resposta escatológica.
Pouco antes de sua ascensão, Jesus foi inquirido por seus seguidores quanto ao futuro de Israel. O Senhor, porém, conscientiza-os de que, naquele momento, a sua preocupação não deveria ter-se aos últimos dias, mas ao que estava prestes a acontecer. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos 1:7. Não há tempo a perder. Sabemos que em breve Jesus virá e precisamos evangelizar hoje. Então veja só que muita gente passa muito tempo preocupado com a escatologia, no futuro. Nós devemos aprender sobre isso? Devemos estudar sobre isso? Devemos ficar tranquilos sobre isso? Devemos. Acreditamos que as promessas vão se cumprir. Agora, devemos estar ocupados mesmo, ganhando almas. Bem-aventurado aquele que, quando o seu Senhor vier, o achar fazendo assim. Fazendo o quê? Ganhando almas. Nós somos chamados para ganhar almas. Não foi para outra coisa. Tem muita gente achando que a igreja existe para se divertir, para passar aí o tempo, para se dar bem. Tem alguns acreditando até que é para ser rica e tal. Mas não é. Jesus nos chamou para ganhar almas. Esse é o objetivo. Se fosse para nós aceitarmos a Jesus e sermos salvos só, ao aceitarmos a Jesus, caímos para trás, morto, morria, está no céu. Está salvo. Por que nós estamos aqui? O que estamos fazendo aqui? Qual o objetivo de nossa salvação? É que nós transmitamos este evangelho que nós recebemos, fomos salvos através disso, nós então transmitamos isso às outras pessoas. Nós devemos divulgar, compartilhar Jesus com as pessoas, compartilhar essa salvação, dar testemunho de Jesus, o que Ele fez por nós, o que Ele fez na nossa vida. Quem é Jesus? Então, único Senhor e Salvador, único caminho para a salvação. Então nós vamos divulgar isso para as pessoas, para que elas também possam ser salvas. Esse é o objetivo de Deus. Então nós somos salvos com a missão prioritária de ganharmos almas. Então, se nós sabemos que Jesus vai voltar, vai buscar a igreja no arrebatamento, que este mundo vai passar por uma grande tribulação, o que nós temos que fazer? Pregar o evangelho a todos, livrar todos dessa grande tribulação, para que eles possam ser arrebatados. Antes de acontecer essa terrível coisa, todos possam ser salvos. É urgente. Temos que sair pregando o evangelho para que essas pessoas sejam salvas. O mais rápido possível. Vamos sair e vamos pregar e vamos ganhar essas almas para o Senhor. Tópico 2, a resposta pentecostal. A resposta do Senhor aos seus discípulos não foi apenas escatológica, mas pentecostal. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Sem o poder do Espírito Santo, os discípulos jamais poderiam cumprir em sua plenitude o mandato evangelizador da igreja. Eles teriam que testemunhar em ambientes hostis como Jerusalém, em lugares nada amistosos como Samaria, e finalmente até os confins da terra. Portanto, o poder do Espírito Santo era-lhes imprescindível. Então a resposta de Jesus foi escatológica por quê? Porque falava de uma coisa que ia acontecer daqui a pouco. Após ele ensinar os 40 dias, aí, nesses outros 10 dias, eles ficaram orando, no final desses 10 dias receberam o batismo do Espírito Santo. Então, como é uma coisa ainda futura, escatológica, e é uma coisa pentecostal, que para nós tem o sentido de quê? Do batismo no Espírito Santo, do poder de Deus que viria com o batismo do Espírito Santo para que eles pudessem ganhar almas. Então, a partir do recebimento do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, é que eles poderiam, então, evangelizar e ganhar almas. Então, eles estariam capacitados para fazer isso. Então, o batismo do Espírito Santo, ele não é o falar em línguas. Tem gente que pensa que o batismo do Espírito Santo é falar em línguas. Não. Batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, tanto faz. É quando você é revestido de poder. É quando o Espírito Santo toma posse agora, controle. Antes você, ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo vem morar em você. Você é templo do Espírito Santo, está salvo. Mas quem controla é você. Mas ao receber o batismo do Espírito Santo, você foi revestido de poder de tal forma que agora quando você vai falar, você não vai falar o que você quer, mas o Espírito Santo é quem falará através de você
na linguagem de Deus. Essa linguagem é para falar com Deus. A Bíblia diz, olha, você fala em línguas e ninguém te entende. Por quê? Você está falando, Paulo diz, olha, você está falando diretamente com Deus. Ninguém te entende. Nem o diabo entende. É uma linguagem de oração, uma linguagem de edificação, como está em 1 Coríntios 14. É uma linguagem para você adquirir poder para pregar o Evangelho. Infelizmente, a igreja não lê a Bíblia, não conhece a Bíblia, não sabe o que está escrito lá. Mas a Bíblia fala do poder do Espírito Santo que nós recebemos para evangelizar, para ganharmos almas, para fazermos a obra de Deus. E se o batismo do Espírito Santo traz a nós uma língua para falar direto com Deus, para sermos edificados, então nós temos que falar em línguas, temos que orar em línguas todos os dias. Temos que nos fortalecer nisso. Isso vai nos dar mais poder para evangelizar, para ganhar almas. Então, aprenda isso, faça isso todo dia, ore em línguas e todos sejam batizados no Espírito Santo. É o desejo de Deus para nós, é uma ordem de Jesus para nós. Então, ele disse o quê? Fiquem em Jerusalém, vocês vão esperar até que vocês recebam o revestimento de poder, até que vocês recebam o batismo do Espírito Santo, capacitação para pregar e ganhar almas. E eles ficaram, obedeceram, receberam, e já no primeiro dia a igreja ganhou quase 3.000 almas, porque obedeceram à ordem de Jesus. Então, vamos obedecer a igreja, todos recebam o batismo do Espírito Santo. Nós temos até professores que ainda não são batizados no Espírito Santo. Isso é um absurdo. Professor, você é exemplo. Você tem que ser batizado no Espírito Santo. Você tem que ganhar almas. Tem que ser exemplo para os seus alunos. Eu tenho ido a igrejas e quando eu sei que alguns professores não são batizados do Espírito Santo, até superintendentes, aí, diretores de escola bíblica dominical que não são batizados, existem muitos. Então nós oramos e Jesus tem batizado esses professores, tem batizado esses superintendentes aí. É uma maravilha. Jesus batiza mesmo. Então o que está acontecendo hoje? Existe um evangelho aí sendo pregado, mas um evangelho incompleto, um evangelho covarde, um evangelho sem poder. Então não adianta. Como é que nós vamos pregar nesses países aí hostis ao evangelho, se não for com demonstração de poder de Deus, se não for com sinais, prodígios e maravilhas? Foi assim que os apóstolos pregaram, foi assim que Filipe pregou, foi assim que Paulo pregou. Olha lá, sinais, prodígios e maravilhas. É isso que quebra as barreiras, é isso que mostra que Deus está vivo, é isso que autentica o verdadeiro evangelho. Então nós temos que sair assim. Os missionários, nós temos que escolher missionários que estão aí jejuando e orando, estão buscando o poder de Deus e recebem o dom do Espírito Santo. O missionário tem que sair para o campo com o dom do Espírito Santo. Aí nós vamos ver multidão de almas se convertendo. Tópico 3, a fundação da igreja. Passados os 10 dias desde a ascensão do Senhor, os discípulos achavam-se reunidos num só lugar, quando veio o Espírito Santo sobre eles. Revestidos de poder, passaram a falar em outras línguas, dando ocasião à primeira colheita de almas da igreja. Atos 2, 1 a 4 e 41. A fundação da igreja foi pentecostal e evangelizadora. Isso significa que só viremos a cumprir plenamente a grande comissão se buscarmos e vivermos no poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, a evangelização jamais será eficiente. Lucas 24, 49. Então Jesus ascende ao céu, sobe, passou 40 dias ensinando, falando com eles que eles iam receber esse revestimento de poder. Aí Jesus sobe e eles ficam 10 dias então ali naquele cenáculo em Jerusalém, orando, esperando o que Jesus disse para esperar. Então, ao final desses 10 dias de oração, de espera, então veio sobre eles o Espírito Santo. E quando o poder de Deus atingiu a cada um, então eles começaram a falar em línguas, como sinal de que eles haviam sido agora cheios do Espírito Santo, como sinal de que agora quem assumia o controle era o Espírito Santo, até sobre a língua deles. E eles falavam não o que queriam, mas o que Deus queria que eles falassem, não na língua que eles queriam, mas na língua que Deus queria que eles falassem. Então, no controle do Espírito Santo, estavam cheios do Espírito Santo, começaram então a falar em línguas. Daí a pouco houve um grande ajuntamento de pessoas, e eles começaram a falar na língua dessas pessoas, receberam o dom de línguas. Veja só, é batizado, fala em línguas.
recebe o dom de línguas, fala em várias línguas, inclusive na língua estrangeira de alguém. Então, olha só, agora receberam o dom de línguas. E aí começaram a falar na língua de origem daquelas pessoas. E eles então se converteram. Então houve a grande colheita de alma. Olha aí, sempre o padrão é esse, né? Primeiro, uma demonstração do poder de Deus, uma manifestação poderosa do Espírito Santo. Depois, ajuntamento de pessoas. Depois, pregação do Evangelho. Depois, conversão de muitas pessoas. Depois, batismo nas águas. Depois, orar para que sejam batizados no Espírito Santo. Esse é o padrão de Atos dos Apóstolos. Aí essas pessoas aceitaram, foram batizadas nas águas, batizados no Espírito Santo, começam a pregar para outras pessoas. Esse é o padrão, está aí no livro de Atos dos Apóstolos. Basta você querer, você vai enxergar isso aí. Na parte 2 nós temos então a missão prioritária da igreja. Tópico 1, evangelização. Tópico 2, missões em Atos. Tópico 3, promoção social. Nós temos aí, quando a igreja evangeliza, cumpre integralmente a sua missão, pois integralmente promove o ser humano. Então, quando a igreja prega o evangelho a todas as nações, a todos os povos, ela está cumprindo então um desejo de Deus e todos vão ser beneficiados, tanto espiritualmente como materialmente. Então, o ser humano todo é atingido. A palavra aí, quando existe a conversão, a salvação, a palavra sozo, ela indica que tudo mudou, tanto na parte material como na parte espiritual, como aí na alma. Então é corpo, alma e espírito, tudo aí transformado, mudado. Tópico 1, então, evangelização. A igreja, tão logo foi estabelecida, saiu de imediato a proclamar o evangelho, pois ganhar almas é a sua prioridade máxima. Quanto mais evangelizava, mais o Senhor operava sinais, prodígios e maravilhas. Atos 4, 29 e 30. A oração daqueles crentes pela evangelização do mundo era tão poderosa que certa vez fez tremer o lugar onde estavam reunidos. Atos 4, 31. A igreja precisa manter o Pentecostes genuíno, sem misticismo, sincretismo, sem alvos mercadológicos. Por conseguinte, nenhum evento eclesiástico é tão importante quanto a evangelização. A igreja deve sair às ruas, aos becos e às comunidades pobres e enriquecidas a fim de anunciar Cristo a todos, em todo o tempo e lugar. Então a igreja já começou evangelizando, já começou ganhando almas, já começou fazendo missões. Esse é o papel da igreja. E quanto mais a pessoa deseja, mais sinais, prodígios, maravilhas vão acontecendo. Olha aí, é assim que funciona. Então o desejo de ganhar almas, né, o desejo de fazer missões, traz o poder de Deus, atrai esse poder de Deus. Porque através desses sinais, prodígios e maravilhas, é que as pessoas saberão que realmente o evangelho que está sendo pregado é de Deus, Deus vivo. Então olha só, a gente sai fazendo. E Deus vai confirmando tudo isso com sinais, prodígios e maravilhas, e as pessoas vão se convertendo aos montes. Esse é o verdadeiro evangelho. E nós vamos ver isso aí então, no padrão que tem aí no livro de Atos dos Apóstolos. Veja que os apóstolos apanhavam, sofriam, eram mal falados, e eles ficaram alegres por isso. Eles não ficavam choramingando, reclamando, se lamentando, se fazendo de vítimas. Não. Pelo contrário, eles diziam, nós apanhamos por causa de Jesus. Isso é maravilhoso, isso é uma glória. E eles diziam, Senhor, manda mais poder, nós queremos pregar com mais ousadia ainda. Nós queremos é pregar e ganhar mais almas ainda, queremos é falar mais ainda. Não importa se vão bater, se vão falar, se vão maltratar, não importa. Importa é fazer a obra de Deus. Importa é que as almas sejam salvas. Jesus disse, se eu dei a vida por vocês, que custa vocês darem a vida pelos outros? Então nós damos a vida para os outros. Nós nos entregamos a Deus para sermos usados. Paulo diz, olha, eu me gastarei, me deixarei gastar por vossas almas. Olha só. Dá a vida para que as pessoas sejam salvas, sejam curadas, sejam libertas, sejam transformadas. Paulo diz, olha, eu empobreço para que vocês enriqueçam. Eu sofro para que vocês fiquem alegres. Então, olha só, isso é verdadeiro evangelho. Não é tirar as coisas das pessoas, não é desejar as coisas das pessoas, não é enriquecer as custas das pessoas. Não, é dar vida. O evangelho é dar a vida para os outros.
é dar a vida em favor dos outros, é morrer para que os outros tenham vida. Isso é evangelho legítimo. Entremos para esse evangelho, o legítimo evangelho, que foi pregado no início da igreja. O problema é que as pessoas vão se esquecendo, vão se presas pelas coisas materiais, desejando mais dinheiro do que Deus, amando mais dinheiro do que Deus, amando mais a mamon do que Deus. E aí o evangelho vai perdendo o poder, vai perdendo a presença do Espírito Santo, vai ficando sem graça, vai virando apenas uma sociedade. Então é preciso pregarmos o legítimo evangelho, desejarmos os dons do Espírito Santo, desejarmos ser cheios do Espírito Santo e ganharmos almas. O desejo tem que ser esse, ganhar almas. Se não for isso, está fora da realidade, está fora do desejo de Deus. Nenhuma reunião da igreja, nenhuma festa grande, bonita, com pregadores famosos, né, que estão cobrando aí 50 mil e tal, e 10 mil e 30 e vai. Nenhuma festa dessas se compara com a evangelização. Nada é mais importante que a evangelização. Uma igreja que sai aí pelas praças, pelas ruas, pelos becos aí, atrás de almas, está fazendo a maior festa que Deus deseja. Jesus disse, quando fizer uma festa, convide aí os cegos, os mancos, os aleijados, esses aí. Essa é a verdadeira festa. É a festa da evangelização, festa de ganhar almas. Estamos vendo aí gente gastando fortunas da igreja com festas mais políticas do que qualquer outra coisa. As pessoas estão gastando fortunas com besteira, com coisa que não importa para Deus. Querem disputar uns com os outros, fazendo festa. Convida fulano e coisa e tal, cantora tal, cantor tal. Disputando, vendo quem faz a festa maior, quem tem mais gente. Mas pessoas que estão lá são crentes. Não existe curas, não existe milagres, não existe realmente transformação de vidas. É apenas um espetáculo, um show. A igreja precisa sair pelas ruas, evangelizando, ganhando almas. Esse é o trabalho da igreja. Tópico 2, missões em Atos. A igreja primitiva não demorou a fazer missões. Após a dispersão dos crentes de Jerusalém, Filipe desceu a Samaria, onde com poder e ousadia pregava o Cristo ressurreto. As multidões ficavam atentas ouvindo a mensagem pregada por Filipe e os sinais que ele fazia. Atos 8, 6 e 7. Então a igreja começou pregando o evangelho. Nós vamos ver Estevão, né, o primeiro mártir, que saiu pregando por sinais, prodígios, maravilhas, as pessoas ouviam e se convertiam. Então, Estevão foi morto. A partir daí começou uma grande perseguição. Aí Filipe sai ali de Jerusalém. Filipe era um daqueles diáconos, um daqueles 7 diáconos. Ele sai de Jerusalém e vai para Samaria e ali ele prega o evangelho. O que acontece? Ali diz que multidões estavam aceitando a Jesus, estavam alegres, felizes. Por que isso? Porque viam e ouviam os sinais que Filipe fazia. Então existiam sinais, prodígios, maravilhas acontecendo. Tem sinais que a gente ouve, né? Tem sinal que a gente vê. Por exemplo, ouvir, você ouve palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, você ouve aí uma profecia, dom de línguas, interpretação de línguas, você ouve. E tem os sinais que você vê, que aí o que? Um aleijado andar, um cego vê, o surdo ouvir. Então você vê. Então as pessoas viam e ouviam os sinais que Filipe fazia, se convertiam. Olha aí, o evangelho está indo, está desenvolvendo, está ganhando almas. Em seguida, os discípulos chegaram a Antioquia, que, conforme veremos, seria conhecida como a igreja missionária. De ação em ação, a igreja de Cristo veio a alcançar, com apenas uma geração, os lugares mais remotos daquela época. Colossenses 1, 6. Então nós vamos ver que o evangelho continuou. E aí nós vamos ver que a cidade de Antioquia, por que Antioquia? A gente fala Antioquia, tudo bem em português, mas quem fundou essa cidade foi Antíoco Epifânio. E a cidade hoje chama Antáquia, né, na Síria. Então ali se reuniram a igreja então, para orar. Estavam ali os mestres, os profetas, orando e jejuando. Olha aí, uma reunião legítima da igreja, de oração e jejum. E ali então vai se iniciar a obra missionária como nós conhecemos hoje, através de Paulo e de Barnabé. Então, na reunião onde havia oração e jejum, o Espírito Santo falou. O Espírito Santo disse: separa para mim Saulo e Barnabé para uma obra a que eu os tenho destinado. Então olha só,
ali nasce missões. Eles oram, põem as mãos sobre eles, continuam orando e jejuando. E envia então Barnabé e Saulo, que nós conhecemos como Paulo, né? Então ali, a primeira vez a igreja começou a ser chamada então de cristianismo. Os seguidores de Jesus passaram a ser chamados cristãos, porque eram imitadores de Cristo, do jeito que Jesus fazia. O que é que Jesus fazia? Jesus fazia milagres, sinais, prodígios, maravilhas aconteciam, as pessoas se juntavam e ele pregava o Evangelho. E eles continuaram no mesmo padrão, fazendo a mesma coisa. Então olha só, Paulo chega, por exemplo, para aquele procônsul, né? Existe ali o que? Um sinal. Aquele homem que estava tentando impedir o procônsul de aceitar Jesus, ficou cego. O procônsul, vendo esse sinal, então foi convencido de que eles estavam com Deus e ele se converteu. Veja aí Pedro, né? Ressuscitando morto, Paulo aí fazendo aleijado andar. Então olha só, o padrão sempre é o mesmo. Os sinais foram acontecendo. Olha lá, o centurião. O que aconteceu com Cornélio? Ele viu um anjo, uma aparição de um anjo que falou com ele. Tudo isso aí o que? São manifestações sobrenaturais. Foi dado a ele uma visão. A partir daí é que ele foi salvo. Mandou buscar Pedro, Pedro veio, pregou, ele aceitou, foi batizado no Espírito Santo, foi batizado nas águas. Ele e toda a sua família. Olha aí, sempre sinal, prodígio, maravilha. Então, multidão ouvindo o Evangelho. Conversão de muitos. É o padrão. Basta você enxergar isso aí. Então, vamos seguir do jeito que está na Bíblia e a igreja vai crescer muito. A igreja está estagnada, parada. Quase não ganha mais almas. E existem aí 40% do mundo que não ouviu o Evangelho, necessitando ouvir o Evangelho. Mas o verdadeiro Evangelho. Esses povos que não ouviram ainda necessitam de verdadeiro Evangelho, com sinais, prodígios, maravilhas acontecendo. Aí eles serão convencidos. Então, vamos fazer isso, vamos fazer missões, vamos ganhar almas. Então, assim como eles saíram por toda parte, evangelizando, pregando o Evangelho, ganhando almas, Deus cooperando com sinais, prodígios, maravilhas, nós podemos fazer. Vamos atingir o mundo inteiro com esse Evangelho, do jeito que eles atingiram na época deles. Tópico 3, promoção social. A igreja primitiva encarregava-se de promover os novos convertidos integralmente. Ela não se descuidava das necessidades dos pobres e necessitados, amorosamente as supria. Se por um lado dava-lhes o pão do céu, por outro não lhes negava o pão que brota da terra. Isso é evangelização integral. Então não podemos aí nos esquecer que as pessoas precisam de ajuda também financeira, não é só espiritual. Quantas pessoas aceitam a Jesus como Senhor e Salvador e não têm onde morar, não têm o que comer, não têm o que vestir? Nós temos, por exemplo, em Imperatriz, uma clínica, né? Onde as pessoas que estão aí nas ruas, caídas por aí, nas drogas, na bebida, elas são colocadas ali. Então elas ouvem o Evangelho, se convertem, estão ali ouvindo a palavra de Deus, né? Inclusive nós temos ali um grande exemplo, né, do irmão Alex, que hoje é o pastor Alex, que há pouco mais de 3 anos era um morador de rua, vivia caído, cheio de droga pelas ruas. Então nós fomos lá, ali nós oramos, nós expulsamos os demônios de todos que estão ali, depois nós pregamos o Evangelho para eles, aí eles vão aceitando Jesus como Senhor e Salvador, são batizados nas águas, depois oramos para eles serem batizados no Espírito Santo. E eu dizia, certa vez que estive ali, pregando para eles, e disse: olha, vocês precisam sair daqui cheios do Espírito Santo, com o dom do Espírito Santo, vocês fazerem uma grande obra para Deus, ganhar muitas almas, Deus vai capacitar vocês. E esse irmão Alex foi um daqueles que estava ali, e ele abriu o coração naquele dia, ele acreditou nisso, buscou isso. Hoje ele tem aí dom de curas também, Deus usa ele poderosamente. E em apenas 3 anos ele casou-se e agora é pastor na igreja em Santarém, no Pará. Veja só o que Deus faz. Deus muda completamente uma vida. Aquela vida estava perdida. Quem olhava dizia: esse aí não tem jeito, já já vai morrer, alguém vai matá-lo, deitado pelas ruas aí, só na droga. Hoje é um pastor. Isso Deus faz. Então devemos levar esse Evangelho, acreditar que esse Evangelho funciona. Isso transforma as vidas.
Então as pessoas precisam de cuidados, precisam de discipulado, precisam ser integradas aí ao trabalho da igreja, precisam de ajuda. Então nós temos também que ajudar com aí o vestuário, o alimento, o lugar de ficar. Tantas igrejas estão por aí gastando dinheiro com festas, festas e mais festas, enquanto as pessoas estão necessitando de ajuda. Vamos socorrer essas pessoas. Vamos pregar o Evangelho de maneira integral. O ser humano todo, corpo, alma e espírito, precisa de ajuda, precisa da igreja, precisam de Deus. Vamos ajudar essas pessoas. Parte 3. Antioquia, Igreja Missionária. Não sabemos quem fundou a igreja em Antioquia. Aqueles obreiros anônimos, porém, souberam como edificá-la na palavra de Deus e no poder do Espírito Santo. Dentre os seus membros saíram os primeiros missionários transculturais do cristianismo. Então, na parte 3, Antioquia, Igreja Missionária, nós temos aí tópico 1, uma igreja completa, tópico 2, uma igreja missionária. Tópico 1, então, uma igreja completa. Em Antioquia, o ministério era completo. Ali havia profetas e doutores, Atos 13:1. Eles souberam como preparar a igreja para evangelizar os gregos, romanos e bárbaros. A obra missionária deve ser nossa prioridade, ou não conseguiremos dar cumprimento à grande comissão. Então veja bem que a igreja em Antioquia era uma igreja que estava trabalhando na preparação de pessoas para a evangelização. Estavam em oração e jejum. Quem? Os profetas e os mestres. É claro que o ministério não é só isso, né? Nós olhamos aí a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, nós vamos ver que o ministério completo são 5 ministérios, né? Aí são o que? Apóstolos, profetas, evangelistas, né? Pastores e mestres. Aí são 5 ministérios. Assim como o corpo humano tem 5 sentidos, assim também o corpo de Cristo na terra tem 5 ministérios. Aí fica completo. Então ali estavam orando e jejuando os mestres e os profetas, ou seja, aqueles que transmitiam sobrenaturalmente, né, a mensagem do Evangelho, e aqueles que ensinavam sobrenaturalmente a palavra de Deus. Então, quando é ministério, é sobrenatural, não é natural. Então, um professor de escola bíblica dominical não é um mestre, ele é um professor apenas. Mas quando ele se torna um mestre, aí existe o quê? Uma capacitação sobrenatural para o seu ensino. E Deus confirma esse ministério com sinais, prodígios e maravilhas. Então, um profeta é também um ministério, mas é um ministério equipado com dons do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus, para transmitir as mensagens de Deus, principalmente mensagens ocultas, né? Mensagens não conhecidas, tanto no passado como no presente, como no futuro. Então, veja bem, eram aí ministérios reunidos em oração e jejum, buscando a orientação de Deus. Então, se haviam ali doutores, é porque haviam ensinos da palavra de Deus. Se haviam profetas, é porque existiam ali pessoas cheias do poder de Deus, usadas tremendamente por Deus em sinais, prodígios e maravilhas. Então, a união desses dois grupos que trouxe o quê? Trouxe a presença do Espírito Santo, de tal modo que o Espírito Santo falou. O Espírito Santo já separou pessoas para fazer a obra missionária. Então ali quem foram os escolhidos? Saulo e Barnabé, ou seja, Paulo e Barnabé. Então eles foram chamados para fazer a obra de Deus. E onde? Em todas as nações, cumprindo então o ID de Jesus, cumprindo o desejo de Deus de evangelizar os povos. Então ali nasceu a obra missionária. Ali nasceu então a evangelização mundial do jeito que nós conhecemos hoje. Então a cidade de Antioquia se tornou centro mundial de missões no início da igreja. E por que isso? Porque Jerusalém começou com esse propósito, mas Jerusalém se concentrou em evangelizar os judeus. Então o que Deus fez? Deus escolhe a cidade de Antioquia para ser um centro missionário para evangelizar os gentios. Então olha o que Deus faz. Ficou Jerusalém como centro de evangelização judaica e ficou Antioquia como centro de evangelização
ao mesmo tempo judaica e ao mesmo tempo dos gentios, principalmente então para os gentios. Tópico 2, uma igreja missionária. Enquanto a igreja e os seus obreiros oravam, jejuavam e serviam ao Senhor, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13:2. De imediato o ministério local impôs as mãos sobre os novos missionários, despedindo-os sob os cuidados do Senhor. A partir daquele momento, a Igreja de Cristo, irradiando-se a partir do Oriente Médio, universaliza-se até chegar a você e a mim. Então, esse é o resultado aí, né, de uma igreja que buscava a direção de Deus, orando e jejuando. Ora aí, os seus líderes estavam ocupados na oração, no jejum, buscando a direção de Deus. E aí o Espírito Santo falou ali, se manifestou, dizendo: separa para mim Saulo e Barnabé. De que maneira que o Espírito Santo falou? É claro que através de alguém, né? Ali então nós sabemos que numa reunião da igreja, o que acontece? Uma manifestação do Espírito Santo, que é o quê? Uma palavra, né, dada através de alguém que recebe a inspiração do Espírito Santo para falar. Então foi ali um dom chamado palavra de sabedoria. É uma palavra dada por Deus, orientando para que pessoas fossem separadas para uma obra que ia acontecer no futuro. Sempre quando tem a ver com o futuro, é uma palavra de sabedoria, dentro da sabedoria de Deus. Deus sabe todas as coisas. Então acreditamos que ali, um profeta que estava ali, foi usado por Deus, uma mensagem do Espírito Santo, uma mensagem, palavra de sabedoria, que fala a respeito do futuro, dizendo para separar Saulo e Barnabé para uma obra que eles fariam. Então, quando é no futuro, sempre é o dom, palavra de sabedoria que entra em ação. Então, ali foi uma revelação de Deus, do seu desejo para que aquelas duas pessoas fossem ali recebidas agora pela igreja, cuidadas pela igreja, enviadas pela igreja para evangelizar o mundo inteiro. E veja que nós somos resultado desta evangelização, desse trabalho de evangelização mundial que foi feito ali. A conclusão ele diz: a missão da Igreja de Cristo é evangelizar. Retornemos, pois, ao cenáculo, a fim de que, no poder e na virtude do Espírito Santo, alcancemos os confins da terra. Nenhum evento, enfatizamos, é mais importante e urgente do que ganhar almas para Cristo. Pense nisso. Busque ganhar para Jesus aqueles que estão morrendo sem ter esperança de ver Deus. Então, veja bem, devemos aí meditar direitinho nas mensagens passadas através desta lição, muito importante. Vamos deixar de tanta festa para crentes e vamos começar a investir em missões. Aí nós estaremos realmente agradando a Deus. Veja aí, festas onde Deus não se manifesta, porque Deus não está satisfeito com isso. Deus está querendo a evangelização, a salvação das almas. Então vamos buscar fazer mais isso. Vamos realmente ter a intenção de ganhar almas, o desejo de ganhar almas. As festas aí estão aí, música, 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 música. As pessoas, ao invés de evangelizar para ganhar almas, passam o dia ensaiando para cantar. O círculo de oração que deveria estar orando e intercedendo, estão ensaiando para cantar. O dinheiro que deveria ser gasto em fazer cruzadas evangelísticas, né? Fazer aí missões nas cidades, nas ruas, por toda parte, ajudar os necessitados e tudo, esse dinheiro está sendo gasto pagando-se cantores, cantoras famosas, pregadores famosos, fortunas gastas de maneira errada. Então estamos fazendo tudo de maneira errada. Vamos investir em ganhar almas. Este é o papel da igreja. Para isto a igreja foi chamada, não para se divertir. Busquemos o poder de Deus, o batismo do Espírito Santo, os dons espirituais e não enriquecimento. Vamos buscar. Busque o poder de Deus para ganhar almas. O objetivo tem que ser esse.
Quer a união da igreja? Una todos em torno de evangelização, em torno de ganhar almas. Vamos orar agora. Se você que está nos ouvindo deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, começar uma vida nova com Deus hoje, você deseja o seu nome escrito no livro da vida, então vamos orar juntos agora. Aceite agora Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Se você deseja se entregar a Deus totalmente, buscando o poder de Deus para evangelizar, ganhar almas, é hora de você fazer isso. Vamos orar agora e receba em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, vem sobre essas vidas agora, ó Espírito Santo do Senhor. Convence agora essas vidas do pecado, da justiça e do juízo. Salva, Senhor, agora essas vidas. O teu Salvador morreu na cruz por você, creia nisso. Se entrega totalmente agora, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou, está vivo, para te perdoar agora, para te salvar, para escrever o seu nome no livro da vida. Receba perdão, receba agora a salvação em nome de Jesus. Ó Pai querido, em nome de Jesus, os teus filhos, os teus servos que agora, ouvindo a tua palavra, abriram os seus corações para ti, estão se disponibilizando para fazer a tua obra. Enche-os do Espírito Santo agora, enche-os de poder, Senhor, capacita-os para fazer uma grandiosa obra para ti, para ganharem milhões de almas para ti. Em nome de Jesus, eu ministro sobre eles o teu poder, a tua unção, em nome de Jesus. Cura, Senhor, os enfermos, os doentes agora, vai até eles, em nome de Jesus. Solta essas vidas, todo mal, todo o poder de Satanás seja desfeito agora sobre essas vidas. Receba a cura, receba o teu milagre, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Bom, se você deseja nos convidar para estarmos aí com você na sua igreja, então entre em contato conosco. Está aí nossos telefones, 99 é o DDD, depois 991520454, também do WhatsApp. Também o outro telefone, 99 é o DDD, depois 98253-9000. Nosso e-mail, Henrique Lhas, henriquelhas@hotmail.com. Também está aí o nosso Facebook. Então entre em contato conosco, nós estaremos aí na sua igreja ministrando. Jesus tem salvo aí muitas almas, tem batizado o Espírito Santo e tem curado mais de 100 pessoas toda semana. Maravilhas têm acontecido, muitas pessoas libertas também. Então nos convide, nós estaremos aí na sua igreja. Nós vamos passar para você agora a nossa agenda para você ver onde nós estaremos nos próximos dias, para que você não marque o mesmo dia. Então olha aí, dos dias 12 até 14/8, nós estaremos em Santa Cruz Cabrália, Bahia. Primeiro congresso de EBD, lá com o pastor Sansão e o superintendente EBD, o presbítero José Geraldo. Esteja aí conosco, não falte não. Bahia, Santa Cruz Cabrália, aí dias 12 até 14/8. Veja bem que tem esse espaço todinho aí, ó, sem ter nada marcado. Mês 7 estamos precisando marcar alguma coisa. Mês 8 também, depois dessa data aí não temos nada marcado. Marque conosco. No mês 9 nós estaremos aí novamente na Bahia. Veja aí, 16, 17 e 18/9 nós estaremos aí em Brumado, na Bahia. Seminário de EBD. Esteja aí conosco, não falte, compareça. Depois, olha só, mês 9 nós temos aí 24 e 25/9, no Itinga do Maranhão, Congresso de EBD e Missões. Então só temos essas duas datas mês 9. Marque conosco, mês 9 também. Temos aí mês 7, mês 8, mês 9, muitas datas vagas ainda. Depois, dia 1º, dia 2/10, nós temos aí Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Fórum de Docentes da Escola de Profetas. Veja só isso nós temos marcado no mês 10. Depois, do dia 25 a 27/11, nós estaremos em Salvador, na Bahia, no aniversário da igreja. Lá no presidente do setor, o pastor Israel Galvão, Assembleia de Deus, bairro Valéria. Então, esteja conosco aí, Salvador, Bahia, 25 a 27/11. Depois, dias 3 e 4/12, estaremos aí em Paracambi, no Rio de Janeiro. Veja que lá o mês 11 só ficou uma data marcada. Temos que marcar outras datas. Depois, dia 3 e 4/12, nós temos aí Paracambi, Rio de Janeiro, simpósio EBD e evangelismo. É o pastor presidente Ernesto, né? Pastor da congregação Denilson. Lá nós temos o responsável por missões do Valmir, lá no bairro Lages, na rua Romeu Natal, 1027. Depois, mês 12, nós temos aí 10/11/12, São Paulo, Congresso de EBD e resumo do trimestre na Assembleia de Deus, Perus, Vila Santa Maria. Só que mês 12
também temos várias vagas ainda para preencher. Então marque conosco, nós estamos agora desempregados, precisamos da sua ajuda, precisamos de estar aí com você para sustentar-nos, né? Não temos mais um emprego, então estamos à disposição da sua igreja e esperando o seu convite. Temos aí muitas vagas na nossa agenda e precisamos de ajuda dos irmãos. Deus abençoe a todos, então, a paz do Senhor.